Oi, irmãos, oi, irmãs. Hoje vamos pensar aí nos capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, segunda lição 16 da nossa revista trimestral. Há um momento ali que Pilatos está diante de toda aquela multidão, de gente exacerbada, intensa, querendo sangue. Então Pilatos tem que pensar como um homem de Estado, um governador, um representante da busca da paz social. A paz social que os romanos impunham, por um lado, era a opressão, por outro, era a conciliação de interesses. Vê-se nisso a habilidade política, que é a paz que o Estado pode conseguir quando ele realiza diversas acomodações de interesses. E o interesse que seria acomodado ali era aquele como deixar essa multidão sossegada. Por isso, Pilatos, hesitantemente, de um modo indeciso, ele vai matar o inocente. Ele vai fazer isso para que as pessoas possam ficar em paz, para que não haja uma rebelião ali na Judéia, a partir de Jerusalém, contra os governadores. Os governadores eram religiosos, vamos dizer, que eles fossem governadores porque estavam no topo da lei. Ali era uma teocracia, a gente sabe que era um lugar governado por uma lei dada por Deus, somado aos entendimentos que os religiosos tinham até então da prática dessa lei, da conduta dessa lei, de um modo de ver Deus. Esse modo de ver Deus os encaminha para aquela situação de uma parasceve. A Páscoa, parasceve aqui é o dia preparatório, o dia que vem antes da Páscoa, o dia que vem antes da data a ser comemorada. Nessa véspera, nessa sexta-feira de ocasião de Páscoa, que depois viria o sábado, e então o domingo de Páscoa, há esse momento que os religiosos estão ali para obter um resultado e eles não podem, como estão se preparando para um momento sagrado, ali uma festa sagrada, um dia sagrado, entrar na casa do governador romano. Ele era um gentio, ele era um pagão, ele não acreditava em Yahvé, no Deus judeu, podemos dizer desde então judeu-cristão. Ora, pensando nisso, e pensando quando eu falo essa situação de judeu-cristão, é só aquele momento de transição. Há uma situação que, para nós, cristãos, Cristo é Deus. Isso é sabido. Eu passo que para os judeus era um profeta. Bom, o que acontece ali? Eles não podem entrar na casa do governador romano. E há nisso uma profunda ironia. Uma ironia, talvez da parte de Deus, mas certamente uma alta ironia para o ser humano. Porque aquilo que Jesus combatia na religião, que era a hipocrisia, que era o ritual sem sentido, a prática distante do amor de Deus, é justamente isso que vai condená-lo. Pois eles dizem, não podemos entrar ali, na casa de um gentio, num dia sagrado, na preparação para um dia sagrado, para a gente poder conseguir torturar e matar esse homem. Então, por isso eles não entram na casa de Pilatos. Mas ele é chamado para conversar e ele interroga Cristo e faz a vontade de todos, alcançando a paz social. Quando eu penso nisso, eu penso um pouco em 1 Tessalonicenses 5,3, quando diz que haverá paz e segurança, então virá o fim. Então eu penso que no processo civilizatório, a humanidade vai conseguir acomodar seus interesses, os interesses bons, os interesses perversos, levando a uma situação de equilíbrio ali, de acomodação social, de paz, de segurança, de um bem-estar coletivo, onde máfias talvez operem ali ao lado de igrejas, ao lado de entidades clubísticas, ou seja, uma acomodação. Eu penso que essa é a única paz que o homem pode conseguir, uma acomodação de interesses, tipo essa de Pilatos.
Bom, ainda assim não estará tão ruim, porque significa que evoluímos de alguma forma, mas distantes do amor de Deus. Um amor que em Cristo se manifesta pela disposição de dar a vida pelo próximo. Uma disposição de amor. Sim, esse é o diferencial da sociedade sonhada por Deus, criada por Deus. Uma sociedade que se rege pelo princípio do amor ao próximo, do amor a Deus, do cuidado pelo outro. Então Jesus, no exercício disso, dessa convicção e dessa criação, porque Ele é o Criador disso, Ele se entrega voluntariamente. Vai para um lugar conhecido. Pedro tem uma espada, mas para que se cumprisse a profecia de que foram tomados como salteadores. E vê-se nisso mais uma vez a questão da submissão de Jesus a tudo que foi determinado que ele passasse. E ele se entrega. Vim aqui para isso, né? Parece um procedimento simples, mas não é. Nós sabemos toda a carga que ele sofre na sua martirização, de ser lanhado, de ser torturado, de ser traspassado, de ser sepultado. E sabemos que ele faz isso, que se chama de sacrifício vicário, ou seja, ele está substituindo alguém quando ele morre. E esse alguém que ele substitui é toda a humanidade. Toda a humanidade. Pois, pelo derramamento de sangue, ensinado no Antigo Testamento, se fazia a purificação do pecado. Mas quem pagaria pelo pecado de toda uma espécie humana? Só alguém puro o suficiente, capaz de representá-la, totalmente puro. Esse ser totalmente puro, o servo sofredor de Isaías 53, é o Senhor Jesus, que se entrega totalmente, pois Ele é plenamente puro, Ele é Deus tornado humano, não tem mácula, não tem pecado, não tem maus pensamentos. Seu pensamento, meu Deus, se a gente pudesse viajar naquela mente ali, né? Mente cristalina, mente intacta, mente do Senhor, mente do Senhor. Quero pensar que Jesus cumpre toda a sua missão plenamente incorporado na vivência humana, neurológica, fisiológica. E ele faz isso com a disposição divina de passar por um sofrimento. Podemos pensar que qualquer homem passaria. O suplício físico eu me refiro. Mas não passaria pelo suplício espiritual, essa carga, essas trevas que avançariam sobre ele, de toda a maldade da humanidade, naquele tempo presente, no passado, no futuro, para limpar a humanidade que acreditasse nesse sacrifício que ele realizava. O primeiro passo de Jesus após a prisão é ir para a casa de Anás, que vinha a ser sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano, mas Anás havia sido sacerdote por alguns anos e havia uma pequena transição entre a posse de um e o exercício do outro. E eles ainda eram, vamos pensar assim, tem dois pastores na cidade. Um pastor da igreja, bastante tempo, agora não é mais pastor, mas ficou na cidade, talvez no mesmo bairro, talvez próximo à igreja. O que o rebanho faz? Vai sempre consultar esse pastor? Eu até temo que sim, eu acho que isso infelizmente seja tanto frequente. Digo infelizmente porque isso pode tornar mais difícil a vida do pastor, que agora é o atual. Mas ali, Anás era sogro de Caifás e pelo menos no caso do Senhor Jesus, eles estavam de acordo. Jesus foi interrogado por Anás. A gente sabe uma coisa muito interessante que a gente já vai falar sobre esse momento, que foi interrogado por Caifás. E aí a gente não sabe o que se passou lá na casa dele. Mas na casa de Caifás, de Anás, realiza-se a situação da negação de Cristo por Pedro. Pedro já havia sido avisado que Satanás queria cirandar ele, jogar assim na peneira, né?
Pedro era aquele que andou sobre as águas, que tomava a frente, que arrancou da espada e cortou a orelha de Malco, está disposto a morrer por Cristo. Mas nesse inteirinho, até o momento em que Cristo vai ser sacrificado, há situação na madrugada, desde a prisão de Cristo, em que ele por 3 vezes nega Jesus. Fora esse amargor que ele vai carregar até a ressurreição, depois no final, a gente sabe que Jesus ainda vai cobrar dele, né? Não é bem uma cobrança, mas um jeito de reafirmar a responsabilidade de Pedro, na verdade, né? Dizendo para ele: tu me amas, apacenta o meu rebanho. E Pedro acaba ficando triste do mestre em que isso dele umas 3 vezes. A gente vai ver isso no final, mas só para dizer do sofrimento desse homem, disposto a enfrentar guardas, policiais armados com a sua espada, cumprindo a profecia de serem tomados como salteadores naquele momento, ao ponto de Jesus dizer: todos os dias pregavam no templo, agora vocês vêm até mim com varapaus, isto é, com lanças, né? Vêm armados. E, no entanto, Pedro nega Jesus nesses 3 momentos aí, antes que o galo cante. No momento que a tentação o vence, tamanha é a pressão que ele deveria estar sentindo. Passado esse momento, Jesus vai a julgamento. O julgamento é essa coisa terrível de testemunhas contratadas, falsas testemunhas, portanto, mas nenhuma delas prova a culpabilidade de Cristo em nada. Sua conduta é exata, é reta, é retilínea. E ele é inocente nas palavras também, não só nos atos, mas nas palavras. Totalmente inocente, não se prova nada contra ele. Então, nesse julgamento, no qual ele está entregue às mãos de Pilato para ser interrogado, a gente vê a situação do homem que tem a percepção de que se passa boa, que é Pilatos, mas não consegue ir além em obediência a Cristo, ou pelo menos a sua consciência. Porque Cristo, sendo inocente, Pilatos tem que condená-lo. Pilatos tem tanto mais certeza dessa inocência, porque ele pergunta para Cristo, né, se ele é rei. E afinal, Cristo fala que o reino dele não é deste mundo. Se ele fosse rei, os seus ministros, né, lutariam por ele e não passariam por isso. Se ele fosse o rei terreno, se ele estivesse no jogo político do poder. Eu acredito que isso até tranquilizou Pilatos, pois ele viu ali em Jesus um homem desvinculado das armadilhas que se criam na política. Pilatos mesmo, um armadilheiro profissional, né? Vamos dizer, ele estava sempre preparando arapucas para outros. Algum historiador o registra como um homem cruel. No entanto, ele tinha essa certeza, né? Essa percepção, essa convicção de que Cristo era inocente. No entanto, apesar da inocência de Cristo, apesar dele ser alguém que tem um reino, mas não é o reino deste mundo. Isso também é outra coisa interessante, veja, é muito importante a gente captar isso. Cristo não está em luta pelo poder terreno. Ele não quer cargos, mais cargos. Ele não quer dinheiro, mais dinheiro. Não quer mais sexo, não quer. Meu Deus, Jesus está dizendo que há um reino que se constrói pelo amor, pela preocupação, pelo cuidado com o outro, e que isso constrói o reino de Deus. Deve ter soado a Pilatos como algo metafísico, né? E é, em grande medida, mas se realiza no plano físico. Finalmente, então, ele diz para Pilatos que ele é o caminho, né? Melhor, que ele é a verdade. Pilatos, então, pergunta como se estivesse pensando, talvez, em termos da filosofia grega popular naquela época, que é a verdade. Ele quer a definição racional, mas Cristo não está dizendo isso.
Cristo está dizendo: olha, eu sou Deus, Deus se comporta assim como eu. Elevado, forte, firme, honesto, sincero, amoroso, cuidadoso dos outros, íntegro. Sim, Cristo é um padrão elevado porque Ele é Deus. Sim, essa é a ideia dele, que Ele seja um padrão elevado. Ele realmente espera que nós busquemos imitá-lo. Por isso Ele veio. Pilatos, claro, não deve ter alcançado nada disso. Mas as palavras foram ditas e elas nos alcançam. E a gente sabe do nosso caminhar dentro do caminho que é Cristo, da verdade que é Cristo, da vida que é Cristo. Muito bem. Então, julgado, condenado, pré-condenado na verdade, Cristo agora vai para o seu sacrifício, a crucificação. Os romanos matavam muita gente naquela época por esse método, né? Parece que era em torno de 15 mil crucificações por ano que eles faziam. Então era uma coisa meio que banal. Não era um padecer só do Senhor Jesus. Era uma máquina de moer carne, literalmente. A violência física e a violência institucional, elas eram superiores aos níveis de hoje. Eram patamares muito mais elevados e eram rotineiros. Não havia a noção de um direito humano, não havia a noção de uma dignidade da pessoa humana, ou seja, que o ser humano deve ser respeitado já porque ele é humano, né? Deve ser cuidado no seu corpo, cuidado na sua mente. O Estado não pode lhe fazer mal. Isso, aliás, é uma criação do Senhor Jesus, praticamente, né? Começa com ele, a dignidade da pessoa humana, a ideia do homem ter um valor que é intrínseco, né? Que está dentro dele, que vem desde o nascimento. Isso é o Senhor Jesus. Quem faz, quem ensinou, quem implantou. E já há muito tempo antes, já há traços disso, mas isso é muito mais vigoroso no Senhor Jesus. Quando ele defende o outro, defende a mulher, defende a criança, só por eles serem humanos, serem, portanto, iguais na sua humanidade, com o valor absoluto que ele traz desde o nascimento de ser humano. Jesus carrega a sua cruz não sem antes entregar sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado, que a gente identifica como João, né? Para que ele cuidasse dela. Ele, Jesus, era o mais velho, mas agora João vai cumprir esse papel de ser o mais velho em relação à sua mãe, e vai cuidar dela. Jesus completa a sua missão, ele consuma a sua missão, ele ultrapassa toda essa sequência de sofrimentos físicos e espirituais, ele realiza a verdade para nós podermos ver e entender que é possível ao homem atravessar a vida buscando ao Criador, tentando louvar ao Criador, amando ao Criador, se preparando para outra etapa da existência, que vem logo após essa, que é a eternidade, para uma eternidade junto do Criador. Jesus consuma a obra, mostra que é possível, e finca valores, eu ia dizer fixa valores, que também vale, finca valores que estabelecem um outro modo de avançar na civilização, que é além da filosofia, é além do militarismo, é além da arte, é um modo de vida que diz respeito a se colocar como um instrumento de Deus nessa vida para completar uma missão para a qual você está aqui, que Deus sabe qual é, mas que ela existe para você e existe para todos. E isso é buscando ao Criador, e é louvando ao Criador, e é amando ao Criador. Vencido isso, realizado isso, Jesus cumpriu várias profecias. E assim o cumprimento das profecias, tanto aquela que muito referenciada, muito falada, muito visível também, que está em Isaías 52:13, até todo o capítulo de Isaías 53, do servo sofredor, daquele quadro ali tão detalhado da situação que Cristo vivenciaria alguns séculos depois, quanto às passagens que há nos Salmos, quanto às passagens das Escrituras, as quais diziam que eram elas que falavam dele, Jesus, né? Se referenciando, avisando desde Moisés que viria um outro profeta como ele, a ele serviriam os crentes. Então, nisso, no finalzinho, ainda há pessoas que aparecem para cumprir
uma série de situações que são necessárias para completar toda essa trajetória, né? É o pós-mortem, o sepultamento de Cristo, e que São José de Arimateia, que São Nicodemos, esses dois, particularmente de uma forma muito discreta, para não serem perseguidos ou de repente serem expulsos da sinagoga, que era o caso de Nicodemos, que era mestre lá, e as Marias, né? É até interessante porque elas tinham preparado os bálsamos para poderem banhar o corpo de Jesus e de repente trabalhar no embalsamamento ali, para ele ficar cheiroso, limpo, né? Porque ele já estava. Mas não deu para fazer isso porque já era tarde da sexta-feira, já começava o sábado logo em seguida, e elas depois, passado o sábado e cumprido essa parte do ritual, vão ao túmulo levando esses bálsamos e aromas para poderem cuidar bem daquele corpo ali, aquele corpício. Mas ela chegou lá e a porta do túmulo está aberta. Sei que esse assunto para o próximo capítulo, mas é muito importante a gente pensar aqui que é até uma situação providencial, né? Elas estavam prontas para cuidar do corpo, foram interrompidas pelo ritual sabático, voltam no domingo, vão ao túmulo fazer isso, mas aí a pedra está revolvida e o mistério recomeça. Irmãos e irmãs, é isso, algumas das coisas sobre as quais a gente pode pensar, lendo esses capítulos 18 e 19, pois pelo sacrifício de Cristo aí, fomos libertos da ação satânica. Podemos não só discernir quanto ao bem e ao mal, como sermos instruídos por Ele para nos libertarmos, para não fazermos escolhas erradas que afetam a nossa dignidade de pessoa humana, que afetam a nossa vida, nossa saúde física e espiritual. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus aceitou toda essa humilhação na sua eternidade de reduzir-se à condição humana, deixando de lado o ser Deus, o ser o Criador, o ser um com o Pai, e nos mandar o Espírito Santo para sempre nos instruir, nos orientar. E aí, claro, devemos sempre recorrer a Ele, embora não o façamos sempre, infelizmente, mas no exercício disso, no exercitar-se recorrendo a Ele, Ele vai nos orientando e assim escapando de escolhas erradas, de decisões erradas que trazem malefícios para a nossa vida, para os nossos semelhantes. Os objetivos de Jesus já está cumprido. Estamos libertos das garras satânicas e não andamos jogados de um lado para o outro ou cirandeados por Ele, mas andamos na força do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, queridas, obrigado. Até a próxima.